uma bola fora desse governo, hein, Cláudio Humberto? Bom dia para você. Bom dia, Pedro Campos. Muito bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Sônia Blota. Bom dia, Brasil. Cláudio. Olha, muito bom dia a todos. Pedro, parabéns aí pelo comentário. É exatamente isso, né? Lembrando que Apex significa, a sigla, né? De Agência de Promoção das Exportações. Então, o cara que é o diretor dessa Agência de Promoção das Exportações vai no nosso maior cliente, que é a China, viaja até lá para falar mal dos produtos brasileiros que são exportados para a China. É isso, simples assim. Foi lá falar mal dos produtos brasileiros que são exportados, são alegremente adquiridos pela China, que só no ano passado comprou do Brasil 89,4 bilhões de reais em produtos, sobretudo produtos agrícolas, né, produtos do agronegócio. E a gente assiste, portanto, aquilo que os deputados ontem já cogitavam denunciar esse sujeito, esse Jorge Viana, por crime de lesa pátria, exatamente por sua atividade. Agora, ele não apenas falou mal, não é, Pedro? Ele mentiu. Simples assim. O Pedro demonstrou claramente aí, desmontando os números e argumentos do Jorge Viana, que ele foi lá na China mentir contra o Brasil. E a mentira parece ser a pedra de toque do governo Lula, a começar pelo próprio presidente, né, que a vira e mexe está ali soltando as suas lorotas, como aconteceu na semana passada em relação àquela coisa da acusação sem provas de que as vítimas, que eram exatamente Sérgio Moro e sua família, as vítimas de uma trama de assassinato, de sequestros e etc., que tinham armado tudo, né? Quando na verdade toda aquela trama foi desbaratada, foi descoberta pela Polícia Federal e pelo GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado do pessoal valente do GAECO, do Ministério Público de São Paulo. Se o presidente mente, por que é que desses políticos inclusive como esse Jorge Viana, aliás, costuma-se dizer aqui em Brasília, viu, Pedro, que o Jorge, quando se referem a Jorge Viana, antes, né, quando ele tinha protagonismo político, ele sempre foi uma figura menor, digamos assim, entre os políticos do PT, né? E sempre se referiam a ele, porque ele é pequenininho, né? Diziam que dos males o menor. Ele era exatamente o menor dos males do petismo, né, que era produzido naquela ocasião e continua assim, sendo assim, não é? Mas ele não é único, né? Além do presidente, a gente assistiu ontem o ministro da Justiça, por exemplo, sendo pego na mentira. Ele foi à Câmara prestar esclarecimentos sobre uma curiosa visita que fez a um dos locais mais armados pelo crime organizado no Brasil, que é o Complexo de Favelas da Maré no Rio de Janeiro, um lugar onde a polícia, quando se aproxima, é recebida a bala, né? Não precisa nem chegar perto, quando se aproxima ali da região já é recebida a bala, onde pessoas são mortas quando o motorista do Uber, ou o motorista do táxi, ou o próprio turista, por engano, entra na favela, é simplesmente metralhado. Nesse lugar, o ministro da Justiça chegou sem escolta, sem nenhum cuidado com a segurança, muito à vontade, entrou na Maré para se reunir lá com ONGs inclusive suspeitas de estarem a serviço daqueles criminosos. Mas enfim, essa é outra coisa. E aí durante esse depoimento na Câmara, o ministro da Justiça, Flávio Dino, negou que tenha dito o que de fato ele disse, que havia assistido dos janelões do seu gabinete do Ministério da Justiça o ataque aqueles ataques criminosos do dia 8 de janeiro, né? Aqueles ataques de vandalismo nas sedes dos poderes. Ontem ele negou que tenha dito isso. Vamos ouvir. Que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo. Porque, por uma razão objetiva, eu jamais o recebi. Aí vem as versões fantasiosas, que eu estava no ministério olhando. Não, eu não estava no ministério olhando. Bom, ele começou essa resposta
tentando negar que tenha recebido o que todo mundo sabe que aconteceu, né? O próprio governo admitiu que haver recebido um relatório da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, apontando o risco de acontecer o que de fato aconteceu. Ele disse que não recebeu, agora ele disse que não recebeu, e disse também, como a gente viu, que não viu da janela, né? Não ficou olhando o ataque lá dos vândalos. E aí um deputado desmoralizou a lorota do ministro. Vamos ouvir. O deputado Zucco. Pois tem a sua fala aqui, é o senhor falando que eu vi da janela do Ministério da Justiça que o contingente policial não era o que havia sido combinado. Flávio Dino, o senhor falou... Pois é, e aí a gente viu também, a gente tem visto, né, quase diariamente, ministros que se atrapalham ou mentem simplesmente, né? Nós assistimos a ministra Marina Silva, que aliás tem a mesma origem política e ideológica de Jorge Viana, do PT do Acre, né? A ministra Marina Silva foi ao Egito na COP27 e mentiu descaradamente, né? E assim, sempre são mentiras que depõem contra o país, né? Para falar mal do próprio país. A ministra chegou lá na COP27 e disse que no Brasil existem 120 milhões de miseráveis passando fome. Uma mentira grotesca, né? Uma mentira que ganhou repercussão porque ela já era ministra, então, ou já tinha sido, era o anúncio dela oficial, digamos assim, como ministra para a comunidade internacional, como ministra do meio ambiente. Esse tipo de mentira, gente do tipo Marina Silva, o próprio Lula e outras figuras, eles iam para o exterior, contavam essas mentiras, não repercutia porque não tinha ninguém lá ouvindo, né? Não eram pessoas assim muito relevantes politicamente, aquilo não repercutia. E aí ela vai e continuou repetindo a mentira quando os holofotes estavam nela. E nem sequer se desculpou até hoje pela lorota que contou em prejuízo da imagem do nosso próprio país. E finalmente queria aqui só lembrar, não são apenas esses os casos, tem outros, mas o caso também do ministro da Previdência, Carlos Lupe. Inclusive eu publico hoje na minha coluna a informação de que ele poderá vir a ser o primeiro-ministro a ser demitido, ou a se demitir, né? Ele ontem foi alvo de um gesto do governo que mostra o desprestígio do ministro da Previdência. Estava marcado para ontem uma reunião no seu ministério para bater o martelo com enfim, na verdade ele estava ali recuando daquela decisão desastrosa de reduzir, e demagógica, né? Desastrosa porque demagógica, de reduzir os juros do crédito consignado, quando estava tudo marcado para ontem, quando a Casa Civil da Presidência da República divulgou logo cedo uma nota muito curta, de 2, 3 linhas, informando que a reunião tinha sido cancelada, ou seja, o Palácio Planalto cancelando a reunião no Ministério da Previdência. Havia sido cancelada porque a decisão sobre esse assunto tinha sido tomada na véspera, no Palácio Planalto, pelo presidente Lula, sem ouvir o ministro da Previdência, Carlos Lupe. O que o Palácio espera, ou esperava com esse gesto, é que o ministro, tomado em brios, se demitisse. Mas aí é difícil a gente encontrar gente que capaz de ser tomada em brios, né? E com isso o ministro, para frustração do próprio Palácio Planalto, não pediu demissão, mas é muito provável que o presidente, sem demora, se livre de Carlos Lupe. Imagine que eu conversei com uma pessoa que ouviu. Você sabe que o Lula, quando ligou para reclamar do Lupe sobre a decisão de reduzir a taxa de juros, reclamando que ele tinha feito aquilo sem consultá-lo, né? Sem consultar as pessoas que de fato entendem do assunto, etc. O Carlos, a informação que eu tive é que o presidente, quando ligou, ele não sabia exatamente o teor do telefonema, né, ou das palavras que ia ouvir do presidente, e colocou o presidente no viva voz para se exibir com visitantes, né? E o presidente passou-lhe uma descompostura, foi uma bronca humilhante, lembrando inclusive os papelões que ele fez quando foi ministro do Trabalho. Enfim, é ministro ali na marca do pênalti. Podemos dizer que Carlos Lupe subiu no telhado.